Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir lá Mateus, capítulo 6, versículo 18. Eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé, para que nós possamos ler o texto sagrado. Mateus 6, versículo 18. Diz assim o texto sagrado: com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vou ler de novo. Com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, Pai querido, eterno Deus, louvado seja o teu nome. Aqui tua palavra, Senhor, o teu texto que foi lido. Nós pedimos o auxílio do Espírito Santo de Deus, para realmente aprendermos mais de ti, Deus. Que o Senhor me use conforme a tua graça, operando nas nossas vidas aqui, Deus. O Senhor abre o entendimento, Pai, ilumina os olhos do coração de cada um aqui, para contemplar as maravilhas da tua lei, Deus. Nos ajuda, Deus, precisamos do Senhor, e teu nome venha a ser glorificado nesta noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Podeis sentar. Hoje é o último dia, assim, dessa série sobre jejum, onde nós pegamos o livro de John Piper, Fome por Deus, como uma direção, e vamos concluir essa última exposição com esse texto. E eu queria relembrar o que foi dito aqui mais ou menos, questão do jejum. Se o jejum é cristão, isso foi pregado aqui. Nós vimos que o jejum é cristão, que o jejum pela volta do rei, ou seja, pela parousia de Cristo, a volta do rei. O jejum no curso da história, falando sobre missões. O jejum verdadeiro, Isaías 58, em relação à piedade, com relação a realmente chegar junto daqueles que tanto necessitam. E o jejum nacional, que foi da semana passada, falou a favor da nação, falou quando está no momento de calamidade, e também de ação de graças, a nação realmente se comportar desse jeito. E hoje nós vamos falar, concluindo, por que Deus recompensa o jejum. A caridade, oração e jejum eram elementos centrais na religião judaica, e presume-se que todos esses elementos também sejam na nossa vida como Igreja de Cristo. Não mudou, é um elemento essencial para a vida cristã. A questão não é se você deve ou não praticá-lo, porque a Bíblia ordena, porque diz lá o texto, quando der oferta, quando você ajudar alguém, quando você orar, quando você jejuar. Então, quando, não é se. Então, isso aí são momentos pelos quais nós devemos praticar como cristão no Senhor Jesus Cristo. A questão não é se você vai praticar, porque a Bíblia diz que deve praticá-los. O texto lido de Mateus 18 diz, direcionado a Deus o jejum. Vamos voltar ao texto? Com o fim de não parecer aos homens que jejua, e sim a Deus, o Pai. E nós, quando paramos para ver a nossa vida, esse é um ato que nós praticamos, o jejum, que parece que depende muito da gente do que de Deus. Mas isso é feito em direção ao Deus Pai. E o texto fala: e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então o jejum é direcionado a Deus, e o Deus Pai que vê em secreto te recompensará. Esse é uma afirmativa. Então está tendo uma promessa no texto, que Deus vai recompensar em secreto, segundo a vontade dele, para cada um de nós. Agora eu queria trazer uma suposição.
digamos que jejuar fosse depender de nós. Se você é um homem dedicado ao Senhor, você como cristão se entregando às práticas devocionais, que o jejum é uma delas, e você se acha como uma pessoa que é capaz de jejuar por sua vontade, pelas suas forças, isso realmente agrada a Deus? Será que você teria condições de ser recompensado por Deus pelo seu esforço, pelo seu domínio próprio? Então, é uma questão que nós precisamos ver na nossa vida cristã. Quando nós colocamos essa prática do jejum, que ela é tão a mortificação do nosso eu, da nossa carne, e achar que você está fazendo por sua vontade, pelo seu esforço, porque você é melhor do que aquele irmão, porque aquele não é tão espiritual quanto você. E nós vemos que isso é uma agressão ao Deus Pai. Porque a partir do momento que nós anulamos a graça de Deus, que o jejum é uma dádiva, e você tomar o jejum como um pressuposto que você é capaz de fazê-lo, você está anulando a graça do Senhor Jesus Cristo na sua vida. E quando nós fizemos alguma coisa por mérito, Deus disse que você já recebeu a sua recompensa. Se você está sendo visto pelos outros, se você está achando que foi você, que foi o seu esforço próprio, isso não louva a Deus, isso não glorifica a Deus. Então, esse entendimento nós precisamos ter no nosso coração. Isso tem que passar pela a nossa o mais íntimo do nosso ser, para nós vermos que nós somos tão falhos, tão incapazes para um princípio tão poderoso que é o jejum, mas isso vem de Deus. Isso não é nossa força. E essa é a maior luta que nós temos como ser humano, em tudo. Quando você começa a desenvolver qualquer atividade que você fica mais expert, né, digamos assim, mais dedicado, que domina, isso em tudo na sua vida. E o jejum, dentro do que a gente está vendo, também precisa ser avaliado, para que não haja nenhum orgulho no seu coração. Quando o orgulho brota no seu coração, que você se acha que é alguém, isso não agrada a Deus e não glorifica o Senhor Jesus Cristo. Somos cientes disso, mas somos passíveis de fazer isso. Todo mundo sabe, mas ninguém está livre de ser conduzido de um momento pela qual você se acha que é merecedor, que pode dominar essa prática devocional, que o jejum, ele em si, ele não tem valor para Deus se não for acompanhado da oração. É jejum e oração. Porque só o jejum e você não tiver um momento de entrega, de adoração, de confissão, de intercessão, de busca pela presença de Deus, você está passando fome. E isso é um perigo para as nossas vidas. Então, um ato que anula a graça de Deus é maligno, tanto antes como depois da nossa conversão. Então, precisamos ter muita atenção quando nós nos dedicamos a fazer uma coisa para Deus e ver que é a graça operando em nós e através de nós, porque Cristo nos concede isso. E isso é para que Deus seja glorificado em nossas vidas. A razão mais fundamental pela qual o jejum não pode merecer coisa alguma é porque é dádiva de Deus, é um dom, é algo que Deus está operando em nós. Você não pode esperar que Deus pague uma coisa que lhe pertence.
Lá em Romanos capítulo 11, versículo 35 e 36 diz assim: quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, quem somos nós para reivindicar algum ato de adoração que nós venhamos fazer a Deus? Quem? Ninguém pode fazer isso. Mas se nós não guardarmos o nosso coração, pedindo, Deus, mostra que é a tua graça, que é uma dádiva do Senhor nas nossas vidas. E por que Deus recompensa o jejum? Porque tem uma promessa no texto: Deus vai recompensar em secreto. A resposta é que Deus está comprometido com esses atos do coração humano, que significam a impotência humana e a esperança em Deus. Repetidas vezes nas Escrituras, Deus promete vir ao auxílio daqueles que o buscam, daqueles que se sentem incapazes de se aproximar dele. E Deus se chega a nós. Então, esse é um princípio que nós precisamos ter na nossa vida como dependentes do Senhor. Isaías 55, de 1 a 3, diz assim: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compre e comam. Venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão e seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Dei ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Então, há uma oferta para nós. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós como corpo de Cristo, precisamos desfrutar dessas bênçãos. A oração e o jejum. O jejum é você afligir a sua alma, é você subjugar a sua alma diante de Deus. E isso é uma prática. Talvez nós não coloquemos como deveríamos ser. Eu falo da minha vida, porque não é uma coisa tão prática na minha vida. É uma exceção até, quando nós jejuamos verdadeiramente dentro de um plano que você vai se dedicar a orar e jejuar e buscar a presença de Deus. E tudo que Deus nos dá, quando nós não usamos, quem perde somos nós. Nós estamos perdendo esse princípio bíblico de jejuar e de orar. Apocalipse 21:6 diz: e disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem quer e tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. A recompensa da vida vem para aqueles que podem comprar. A recompensa da vida vem não para aqueles que podem comprar o trabalho, mas é de graça. Então, quando nós nos colocamos diante do Senhor, achando que somos merecedores de alguma coisa, Deus não é moeda de troca, não é uma transação comercial, é uma relação de amor, onde Deus já nos deu, e quando nós praticamos o que Ele nos deu, Ele nos abençoa ainda mais com o próprio Deus na nossa vida. Porque jejum é se voltar para Deus em busca pela sua presença. Vimos como o jejum aqui atua em todas as áreas da nossa vida, né, como foi dito no início, né, com relação à prática, mas primariamente nós iremos nos aproximar dele. Vamos nos alimentar dele. É esse o princípio fundamental. O preço é a sede que abandona as cisternas rotas do mundo pela fonte inesgotável de Deus. São os pobres de espírito que serão recompensados com o reino dos céus. Está lá em Mateus 5, versículo 3. E esse convite que nós temos hoje de
entender esse princípio de ter a sede, de ter a fome pela presença de Deus, é muito sério. É tão negligenciado no nosso meio, estou no meio, que nós perdemos a intimidade com Deus como deveria ser. Não se engane, a igreja brasileira, nós aqui, a IPBE, nós poderíamos, com certeza, desfrutar do nosso Deus com muito mais intensidade se houvesse uma implicação e ver as práticas devocionais como necessárias para a nossa vida. Todas elas, sem exceção. Não só o estudo da palavra, maravilhoso, está lá na Bíblia, deve estudar mesmo, deve meditar de dia e de noite, mas precisamos ler a Bíblia como um todo, o seu conteúdo, para que possamos desfrutar da plenitude do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Sem isso nós estamos falhando, e quem é mais prejudicado nessa relação de amor somos nós, porque nós deixamos de conhecer nosso Deus na profundidade pela qual Ele quer se revelar a nós. Isso Deus está pronto a nos dar, pronto. Lá no Salmo 37, versículo 4 e 5, diz assim: agrada-te do Senhor, entrega teu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor. Então é uma questão de se identificar com Deus, irmão. É uma questão de amor. Nós dizemos que amamos o Senhor, mas quando passamos pelo crivo de uma análise pela palavra de Deus, deixamos muito a desejar, porque estamos tão negligenciando o nosso amado, o nosso Deus, que está pronto a se relacionar conosco. Mas por que Deus recompensa o jejum? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1, diz assim: se alguém fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo o sempre. Amém. Então, nós estamos vendo que o caminho que nós devemos tomar não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, não é pelos méritos próprios, não é porque eu sou mais espiritual, não é porque eu sou mais dedicado, não é porque eu mais oro, mas sim porque Deus dá graça. E quando essa graça é entendida, ela é conduzida para que Deus seja glorificado. Então, estamos entendendo o caminho, porque Deus vai recompensar. Quando Deus é glorificado em nossas vidas, Ele graciosamente vai nos dar uma recompensa segundo o plano e a vontade dEle. 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aí você pega esse texto, é comida e é bebida. Então tá bom. Mas não é só isso. Vamos ler o texto todo. Façais qualquer outra coisa. Então o jejum está aí dentro. Então quando você jejua, você glorifica a Deus também. Então não é só comida e bebida que é bom, mas quando nós jejuamos também, nós damos glórias ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O jejum é peculiarmente apropriado para glorificar a Deus. É um sacrifício da necessidade e fome por Deus. É uma aflição da alma. Quando sua alma está aflita, está ali anelando a presença do Senhor Jesus Cristo. Se você não sente desejos fortes pela manifestação da glória de Deus, não é porque você tenha bebido ou comido demais. Ao contrário, é que você tem beliscado a mesa do mundo. Sua alma está recheada com pequenas coisas e não há espaço para as grandes coisas, que é o próprio Deus. Então, quando você diz, eu não sinto vontade, então tem que você fazer uma análise, uma introspecção. Deus fala aqui, porque você está comendo coisas que não é o próprio Deus.
que não é coisas que venham saciar a sua alma. Você está empanturrado de coisas que são do mundo. E do mundo que eu falo, da sua natureza caída, da sua carne, dos seus desejos, coisas lícitas, que muitas vezes tomam o lugar do que é prioritário, que é a busca da presença de Deus. A verdadeira mortificação da nossa natureza carnal não é a simples abnegação e disciplina. É uma questão espiritual de encontrar mais contentamento em Cristo do que no alimento. Quando nós descobrimos isso, vai haver uma manifestação da presença de Deus tão grande que nós iremos ficar maravilhados. Como Deus é bom, como Deus nos preenche, como Deus nos supre a nossa necessidade, né? E isso é um desenvolvimento que nós precisamos buscar como igreja, como cristão, como família, como pessoas que amam o Senhor Jesus Cristo. O jejum cristão é o efeito do que Cristo já fez em nós e por nós. Não é uma façanha nossa, mas é parte do fruto do Espírito, o domínio próprio, que está lá em Gálatas 5, 23. O jejum cristão dá glórias a Deus, quando ele é experimentado como dádiva de Deus, objetivando o maior conhecimento e gozo do Senhor Jesus Cristo, do próprio Deus. O pastor Charles Spurgeon, pastor lá em Londres, lá no século XIX, disse: nossa temporada de jejum e oração no tabernáculo tem sido muito proveitosa nesses dias. Os portões dos céus nunca estiveram tão escancarados. Nunca antes nosso coração esteve tão perto da fonte da glória. Homens iguais a nós, mulheres que tinha lá, que oravam, e ele ficou maravilhado. Eu pergunto a você, pergunto a mim, será que nós temos nos maravilhado mesmo com a manifestação da presença de Deus? Será que isso interessa a mim e a você, de buscar a presença dEle pelo que Ele é? Ele vem suprir a nossa necessidade, Ele vem realmente preencher o nosso coração e você dedicar a sua vida no sentido de uma entrega total, irrestrita, incondicional, onde Deus venha realmente lhe usar e Ele ser glorificado na sua vida? Será que isso tem em nossa mente? Será que nós temos a consciência do que é intimidade com o Senhor Jesus? Será que você realmente está disposto a, entre aspas, pagar o preço no sentido de entregar a sua vida, entregar, confiar e verdadeiramente depender da manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas? Então, irmãos, nós precisamos valorizar o que Deus nos deu. Primeiro, Deus nos deu o próprio Deus, que é Jesus Cristo. Mas Ele quer que nós nos dediquemos por inteiro. Não é meio, não é metade, não é 50%, 60%, é 100%, irmão. E quando nós não temos essa determinação que Deus coloca no nosso coração, nós vivemos uma vida medíocre. É verdade. Você já parou para avaliar a sua vida? Sua vida cristã. Não olhe para os outros, não. A gente tem uma facilidade de olhar para os outros. Aquele ali eu dou uma nota na hora, né? Eu digo, aquele eu sei como é que está. Mas e você? E você? Você sabe, pode Deus passar a régua e medir? Porque o padrão é Cristo. Claro que nós não iremos chegar nunca só da glória quando o Senhor nos conduzir até lá, né? Ou Ele levar individualmente, ou Cristo voltar. Mas Deus quer uma entrega verdadeira. E isso tem sido, se você não tem esse questionamento ainda na sua vida, que Deus o inquiete. Que Deus o inquiete para que haja o desejo do próprio Deus, irmão. Quando você se alimenta, ou seja, você come do símbolo, do pão do céu. Quando você jejua, você se alimenta da essência do próprio Deus. Uma coisa substituída, uma coisa boa que eu alimento com uma coisa melhor, que é o próprio Deus. Então, quando você deixa de comer
você está deixando, você está comendo o símbolo do pão do céu. Quando você jejua, você vai se alimentar da essência, o próprio Deus na nossa vida, e vai nos preencher de uma maneira tal, sobrenatural, que você vai ficar maravilhado. A glória de Deus vem sobre nossas vidas pela graça e misericórdia do Senhor Jesus Cristo. A resposta final é que Deus recompensa o jejum, porque o jejum expressa o clamor do coração de que nada na terra pode satisfazer nossa alma além de Deus. Nada. E a caminhada cristã, ela é sinuosa. Vale, monte, mas isso não anula você buscar o monte. Porque o monte é bom, irmão. Não um monte literal assim que as pessoas gostam. Talvez tenha alguma coisa lá, eu nunca fui assim exatamente, né? Mas você pode estar no monte de joelho na sua casa, você pode estar aqui, você pode ver o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida, quando você entrega. E a turma fala evangelho integral, então vamos falar de uma entrega integral. Porque quando você fazer uma entrega integral, você faz o evangelho integral. Vai fazer sim. Porque você não tem mais nada. Você entregou tudo. E eu vi uma pregação, e eu não sei exatamente quem foi na época dos puritanos, né? Que o pregador diz: quando um homem se colocar na mão de Deus, Deus vai fazer grandes coisas através desse homem. Tem que estar na mão dele, tem que se entregar na mão do Criador dos céus e da terra. Isso é graça, é confiança, e nós nos abandonarmos na mão do Pai, que Ele é Pai, mas na mão de um Deus, que Ele é Deus. O Deus soberano, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus transcendente, mas o Deus imanente, o Deus que habita em nossos corações e habita todo esse universo. Então, esse é o Deus que nós precisamos anelar, para que as pessoas vejam que você é diferente, não porque você é melhor do que ninguém, muito pelo contrário, você vai se sentir a pior criatura na face da terra, quando você se aproximar do Deus criador dos céus e da terra, porque os pecados vão ficar mais claros e você vai se arrepender. Deus vai purificar seu coração, sua mente vai ser transformada, você vai ter o resplendor da glória de Deus na sua vida, e há um gozo indizível na sua vida, que você vai querer compartilhar o evangelho com alegria, com fervor, com amor, dizendo: Jesus é bom, Jesus é aquele que me salvou, Jesus é aquele que me transformou, Jesus tem me trazido bênçãos tremendas, não só materiais, mas muito mais as espirituais, porque são as eternas, e as pessoas vão ficar impactadas. Um vão dizer: tão louco, outro vai dizer: talvez eu queira ver também, eu quero esse Deus, eu estou numa situação. E assim vai haver um impacto na sociedade, onde você vai ser instrumento da graça do Senhor Jesus Cristo e o poder de Deus na sua vida, irmão. Você crê na palavra de Deus? Porque quando nós pregamos, e eu já vi isso do pastor Hernando Dias Lopes, ele disse: rapaz, a gente prega, mas parece que não crê na palavra. Quando nós começarmos a crer no poder que essa palavra faz no coração do homem, irmão, Deus vai derramar da unção do Espírito Santo, vai haver tremendas conversões, porque Deus está analisando o meu e o seu coração aqui. Não se engane não. Nós estamos aqui como crentes no Senhor Jesus Cristo, salvo pela graça, mas há um desejo no nosso coração pela busca pela presença de Deus, onde o Espírito de Deus é derramado, irmão. Vê assim sobre a sua vida, você sentir que é o Senhor. Não é o Evangelho, não é só aquele negócio, não é só sentir, mas nós podemos sentir a presença de Deus, o derramamento do Espírito Santo, o fervor do coração, e você ficar alegre, independente da situação pela qual você está passando. No enterro do pai dela, eu nunca cantei tão bem, nunca cantei, mas naquele dia eu cantei tanto, de lado do caixão, aleluia, foi bom demais, irmão. Ela sabe disso.
Aí estava lá a alegria do Espírito de Deus. Cantamos, adoramos o Senhor da glória lá. As pessoas olhavam assim, os outros chorando e a gente adorando o Senhor Jesus Cristo, porque Ele alcançou o Pai dela já no leito. Nós temos a plena convicção que Deus operou a salvação naquela vida e Ele está na glória. Deus alcançou, irmão. E quando o pecador se arrepende, irmão, é festa no céu. E o crente verdadeiro, ele também se alegra aqui na terra, irmão. É isso que precisamos, da alegria do Espírito Santo de Deus, para que haja um gozo, um amor por Cristo, irmão. Eu tenho dito, o pessoal está me chamando de doido aí várias vezes, meus amigos construtores. Eu digo, vou parar de construir, eu não quero mais nada. Eu quero Deus, eu quero Jesus Cristo na minha vida, irmão. Isso é uma entrega. Se eu não confiar em Deus, eu vou confiar em quem, irmão? Me diga. Na minha força, no meu braço, na minha esposa, nos meus filhos, numa conta bancária, em apartamento. Isso não vale nada, irmão. Quando as pessoas veem que você é um crente, ele vai dizer, eu não creio não, mas ele crê. Ele crê no que está dizendo, ele crê no que vive. Ele crê no Senhor Jesus Cristo, naquele que morreu e ressuscitou e nos comprou com seu próprio sangue, e hoje somos do Senhor e ninguém pode arrebatar nós nas mãos do Criador dos céus e da terra. Esse é o Deus. O Salmo 73, 25 diz assim: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me compraza na terra. Meu irmão, que texto maravilhoso. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que me compraza na terra. Então, a prática do jejum mortifica a nossa carne. A prática do jejum nos leva, juntamente com a oração, a você dizer, Deus, eu não tenho mais nada. Eu tenho somente a Ti. Somente a Ti. Isso vai impactar, irmão. Você pode chegar onde for, você vai ser um cristão alegre, não é murmurar, está a maior crise. Não estou dizendo que o cara vive nas nuvens, não, mas ele sabe, eu sei quem eu tenho crido, e eu sei que meu Redentor vive. Isso não é uma frase de efeito, não, é palavra de Deus se cumprindo na minha e na sua vida, e o nome do Senhor sendo glorificado. Porque é assim que Deus faz, assim que Deus transforma mentes e corações. O Evangelho, ele opera uma transformação genuína nos nossos corações. E é isso que nós precisamos, irmão. Precisamos contagiar as outras pessoas, não pelo seu emocionalismo, mas pelo Espírito de Deus que opera nas nossas vidas, irmão. Isso é diferente. Você transbordar do Espírito, você já viu, enche um copo e vai andar com ele para ver se ele não transborda. Vai transbordar. Quando você estiver andando, foi feito um negócio, o pastor meu até contava, né? Entre um carro, um jipe andando no sertão e a estrada toda esburacada, né? E o cara dizendo, ô glória. Aí o cara diz, mas para que esse cara só diz ô glória? Porque ele está cheio, só vida derramando, passava no buraco. Era glória a Jesus Cristo de Nazaré, irmão. Então, dê glória a Deus. Ele é digno, meu irmão. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor, de toda majestade, de todo domínio pelos séculos dos séculos. Possamos realmente desfrutar da graça do Senhor Jesus Cristo, que está aqui no nosso meio. Ele se faz presente aqui pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Você precisa descobrir Jesus Cristo no íntimo do seu coração, no secreto. É secreto, mas ao mesmo tempo é público, porque Deus nos conduz a andar. E você não vai estar nem aí. Aí você vai fazer, nem vai se lembrar, porque você não vai querer aparecer, não vai ter selfie com Jesus, bater um selfie com Jesus, não vai ter selfie, não. É só Cristo na sua vida aparecendo e Ele sendo exaltado, sendo glorificado, e nós desfrutamos do privilégio, da alegria de dizer, eu sou do Senhor. Aquele outro vai dizer, eu também sou. E assim Deus vai alcançando os corações e o nome do Senhor é glorificado. Então Romanos 11:36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Por
Por que Deus recompensa o jejum? Porque Ele é glorificado na minha e na sua vida, quando nós verdadeiramente reconhecemos que a graça operando na nossa vida e dependemos dele, e Ele derrama o seu amor, derrama da sua unção, derrama do seu Espírito sobre nossas vidas, e Ele é glorificado e nós somos recompensados com o próprio Deus, a presença dele no nosso meio. Então, toma essa palavra para você. Toma essa palavra. Deus recompensa o jejum porque Ele é glorificado nas nossas vidas. Quando nós realmente cumprimos na dependência do Espírito Santo de Deus a graça capacitadora nas nossas vidas, e somos mais felizes dos seres humanos sobre a face da terra. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e eu gostaria de orar. Pai, estamos aqui, Senhor, clamando a Tua presença, Deus. Somos tão falhos, mas mesmo assim o Senhor quer encher esses vasos de barro, Senhor. Que haja a manifestação do Teu Espírito Santo aqui, Pai. Tem pouca gente, Deus, mas o Senhor não depende de multidão. O Senhor não fica iludido com as coisas da terra. O Senhor não fica iludido com eventos, com show pirotécnicos. Muito pelo contrário. O que o Senhor está buscando sobre a face da terra é um coração quebrantado, contrito e compungido, que se alegra em Ti. Então, Pai, em nome de Jesus, esse povo que o Senhor escolheu está aqui esta noite, Deus. Que o Senhor visite, Pai. Que o Senhor nos traga a um nível de intimidade mais profundo para contigo, Deus. Através da oração e do jejum, Pai. Através da leitura da palavra, da meditação do texto sagrado, do compartilhar das boas novas de Cristo Jesus, Deus, da comunidade como irmandade em Cristo, Pai. Possamos interessar pelas coisas que os outros estão passando, Deus. Porque isso é jejum, isso é a manifestação do Teu amor, da Tua graça sobre o Teu povo, Deus. Pai, em nome de Jesus, derrama da Tua graça, derrama do Teu Espírito Santo de Deus esta noite aqui, Pai. Nós precisamos, nós anelamos, possamos ter fome e sede de justiça, Deus, aqui nesta noite, Pai. Transforma, Deus, tira toda marasmo, Deus, tira toda estagnação, Pai, toda indiferença, que somos tão apáticos, Senhor, com as coisas do mundo, as pessoas que mais estão perto de nós, Senhor, e isso não pode ser assim, Deus, não é do Teu agrado, Deus. Deus, em nome